Olá! Hoje a gente vai explorar um conceito espiritual bem fascinante. É uma lente diferente para a gente entender as conexões, tanto na nossa vida quanto no universo inteiro. A lei das afinidades. Todo mundo já passou por isso, não é verdade? Aquela sensação de bater o santo, de ter um clique imediato com alguém que a gente mal conhece. Várias correntes de pensamento tentam explicar esse fenômeno. E hoje, vamos mergulhar fundo em uma dessas explicações para entender melhor essa força invisível. Bom, a nossa conversa de hoje vai seguir por 5 partes. Primeiro, vamos entender o básico da lei. Depois, a gente vê como ela funciona na prática, essa dualidade de luz e sombra, sua aplicação surpreendente depois da morte e, por fim, como ela parece estar em tudo, do micro ao macro. Então, vamos começar pela base de tudo. A primeira parte revela o princípio central que governa todas as conexões, a ideia de que os semelhantes se atraem. Essa frase aqui é a chave de tudo. É um ditado popular que, nesse contexto, resume um princípio divino, uma lei universal. Simples, direto, mas com um poder imenso de organizar as coisas. O ponto central aqui é que nada acontece por acaso. A lei das afinidades funcionaria como uma espécie de gravidade espiritual. Ela organiza o universo não com base na massa, mas na semelhança vibracional, ou seja, pela sintonia entre a soma dos nossos pensamentos, sentimentos e intenções. Mas olha só que interessante, existe uma nuance aqui. Nem todos os opostos se repelem. Alguns, na verdade, são complementares. Pensa em peças de um quebra-cabeça. A união do masculino e do feminino, por exemplo, cria uma afinidade ainda maior. A verdadeira repulsão acontece entre forças que são genuinamente antagônicas, sabe? Aquelas que não têm ponto nenhum de conexão. Ok, já entendemos o princípio. Mas a pergunta que fica é: como isso funciona na prática? Como essa atração acontece? A resposta, segundo essa visão, está num mecanismo invisível que estaria em todo lugar. A ideia é que existiria uma tela magnética universal. Pense numa rede invisível que registra e regula absolutamente tudo. Cada pensamento, cada sentimento ou ação criaria uma ondulação nessa tela. E essa tela, por sua vez, organiza as conexões de acordo com a lei das afinidades. Isso nos leva a uma diferença de percepção bem profunda. Enquanto a nossa visão humana foca no físico, altura, aparência, essas coisas, uma visão divina perceberia as qualidades essenciais. A cor de uma pessoa seria a sua vibração, a beleza seria a luz que ela irradia, e o seu tamanho, o alcance da sua energia. Bem diferente, né? E a afinidade não é uma coisa só. Ela opera em camadas, que podem se somar ou até se contradizer. A afinidade energética é aquele clique instantâneo de cara. Já a mental se desenvolve com o tempo, com a troca de ideias. E mais fundo ainda, tem a afinidade magnética, que é construída pelos sentimentos, bons ou ruins, que a gente acumula. Agora é importante dizer que a afinidade não atrai só o que é positivo. Ela tem uma natureza dupla, uma polaridade que ajuda a explicar algumas das nossas reações mais complexas e às vezes até bem sombrias. Então, existiriam esses dois polos. O polo positivo, da luz, busca sempre transformar, elevar, tentar fazer de um oposto um aliado. Já o polo negativo, das trevas, busca anular, punir. Ele funciona naquela lógica do olho por olho, dente por dente. E aqui vai uma pergunta curiosa. Quem nunca se viu torcendo por um vilão num filme? Essa reação, que é super comum, seria um exemplo perfeito da afinidade negativa em ação. Quando surge aquela vontade de que o vilão seja punido de uma forma igualmente cruel, não seria só um desejo de justiça? Segundo essa lei, é o nosso próprio polo negativo, aquele potencial adormecido para a vingança que todo mundo tem, vibrando na mesma frequência da maldade da cena. É a lei das afinidades funcionando dentro da gente. E essa mesma lei de atração magnética, que opera nas nossas emoções do dia a dia, teria sua aplicação mais profunda e definitiva num momento crucial. O que acontece depois que a gente morre? O processo descrito é bem direto. Após a morte, não existiria um julgamento de fora. Em vez disso, o espírito seria naturalmente, irresistivelmente, atraído para um ambiente que combina com a sua própria essência, com o magnetismo que ele construiu em vida. É quase uma questão de física espiritual. E essa analogia é perfeita. Assim como na natureza cada coisa tem seu lugar, aqui também.
Um espírito de vibração mais densa não conseguiria se manter num reino de luz, do mesmo jeito que uma pedra não flutua no ar. Tudo é levado para onde pertence, por afinidade. Bom, para fechar, vamos ampliar um pouco a nossa visão. Vamos ver como essa lei não se limita a nós, seres humanos ou espíritos. Ela é apresentada como um princípio que está em tudo, governando desde os átomos até as nossas crenças. Olha só como o padrão se repete em todo lugar. Na química, os átomos com afinidade se juntam. Na biologia, os seres vivos buscam os ambientes afins para prosperar. Na ecologia, os ecossistemas se formam por afinidade mútua. E, na espiritualidade, o mesmo princípio. A gente se sente atraído pelas crenças que ressoam com a nossa essência. Isso nos traz uma perspectiva muito poderosa. A diversidade de religiões não seria um sinal de conflito, mas uma manifestação natural dessa lei. Almas diferentes teriam afinidade por caminhos diferentes, mas todos eles levariam à mesma fonte divina. A mensagem principal aqui é a de unidade na diversidade. A intenção, a afinidade genuína, seria o que realmente importa, muito mais do que a forma exata do ritual ou da crença. Em resumo, a lei das afinidades nos apresenta um cosmos todo organizado e interligado. Não é um universo de caos, mas um sistema super elegante, onde tudo e todos são guiados para o seu lugar certo por uma ressonância mútua, essa grande teia invisível de conexão. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se a gente funciona como um imã vibracional, o que será que as nossas vibrações de agora, nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, estão atraindo para a nossa realidade? É uma questão que transforma toda essa análise de um conceito abstrato numa ferramenta muito poderosa de autoobservação.